O presidente Lula tratou como certa a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o petista, não há assunto proibido que não possa ser tratado nesse encontro. Durante uma coletiva em Jacarta, Lula disse que pretende tratar com Trump sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, além de aproveitar essa reunião para mostrar para o presidente americano que a imposição das tarifas de 50% a várias exportações brasileiras foi um equívoco. A expectativa é de que Lula e Trump se encontrem na Malásia no próximo domingo. Esse pode ser o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump desde o início de toda essa crise provocada pelo tarifaço. A gente até separou um trecho do que disse Lula hoje. Vamos acompanhar. Houve um certo truncamento nas negociações depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília. Ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. Dessa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil, que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Oficialmente, o encontro entre Lula e Trump não consta nem na agenda de Lula e nem na agenda do presidente americano, mas o Itamaraty separou uma parte do domingo para que o presidente Lula possa realizar reuniões bilaterais. Larissa, ontem a gente falou isso aqui no Primeira Análise sobre algumas falas do presidente sobre ele criticando o protecionismo e falando mais uma vez sobre o uso de moedas próprias em acordos internacionais. O risco dessas falas, que sabidamente são contrárias do que defende o presidente americano, a gente vai ver no domingo, se foi um risco calculado ou não. Fico pensando também se o Trump também está prestando atenção em tudo que diz o Lula. Ontem ele fez coletivas e o Brasil nem foi citado. A preocupação lá parece que está em Israel, Gaza, as embarcações no Caribe. O Brasil é importante, mas também é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Outros assuntos da política externa são mais importantes nesse momento para os Estados Unidos. Mas, Larissa, queria te fazer duas perguntas. O Lula fala que está preparado para poder falar sobre tudo com o Trump, mas será que tudo é conveniente? Outra questão a gente está falando sempre, sobre essa química entre os dois presidentes desde o encontro da ONU, mas de fato a gente vai ter algum acordo? Muito se fala que mexer nessas tarifas vai ser difícil, o que pode se conseguir talvez é aumentar a lista de exceção dos produtos tarifados. O que é factível de sair desse encontro? Olha, Letícia, começando pela sua última pergunta a respeito se é possível de fato, já sair desse encontro do presidente Lula com Donald Trump no domingo, já com um acordo fechado ali, O próprio presidente Lula, nessa coletiva de imprensa, que aconteceu pra gente aqui no Brasil na madrugada, a gente conseguiu ouvir um trechinho aí logo no início do programa, o próprio presidente Lula admite que não vai ser possível, que ele acredita que não será possível fechar um acordo, Lula e Trump já saírem dali com um acordo, que, de fato, a definição dos termos, desse consenso ali entre os dois, isso vai ficar a cargo das duas diplomacias, dos dois países, dos negociadores, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para depois desse passo importante, de um encontro presencial entre os dois, para depois desse passo aí sim começar a ser construído um acordo. Como você bem disse, o presidente Lula falou que está aberto a discutir qualquer assunto, mas que a gente observa que de fato a prioridade vai ser a questão do tarifaço, das taxações dos Estados Unidos em relação a produtos brasileiros e também as sanções praticadas pelos Estados Unidos contra autoridades no Brasil, como é a situação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e outras autoridades que foram vítimas da Lei Magnitsky. Então, Letícia,
a gente pode esperar, de fato, desse encontro no domingo, que vários temas sejam abordados, mas não podemos contar, né? Não podemos ir com a expectativa, observar com a expectativa de que um acordo formal já vai ser apresentado ali, assinado, carimbado, não. Então, isso fica, como o próprio presidente Lula disse, para os negociadores dos dois países. E, Letícia, em relação à sua primeira pergunta sobre essas declarações do presidente Lula ou mesmo de Donald Trump, como que essa troca de declarações poderia interferir de maneira negativa, né, esse encontro no domingo. Acho que quando você me faz o questionamento, você mesma traz um aspecto da resposta, que é quando a gente pega aí as últimas declarações públicas de ontem, de anteontem, do presidente norte-americano Donald Trump, de fato, fica claro que ele está focado em outras questões, né, em outros temas, como, por exemplo, a questão da Venezuela, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para as declarações do presidente Lula, o presidente Lula tem batido nessa tecla, né, de que é preciso respeitar a soberania dos países, citando a necessidade de respeito à soberania dos países da América Latina, em referência, claro, ao que a gente tem visto dessa ofensiva dos Estados Unidos em relação à Venezuela, né? Então, para a gente ter uma dimensão se de fato vai haver algum impacto negativo, a gente precisa esperar os desdobramentos ao longo do dia de hoje e de amanhã e, claro, ali depois do domingo, para saber, inclusive, se esse tema Venezuela, né, que eu acho que é o tema que acaba suscitando declarações que podem ter algum tipo de impacto negativo nessa relação Lula e Trump, para saber se isso de fato foi abordado, vai ter sido abordado, se existe clima para ser abordado nesse momento. Então, eu acho que a gente precisa encarar esse encontro, esse possível encontro no domingo, como você disse, né? Ainda não tem uma confirmação oficial, ainda não consta lá nas agendas dos dois, mas a gente precisa olhar para esse encontro dos dois como um passo importante na retomada de uma relação menos tensa entre Brasil e Estados Unidos, ainda que a gente não consiga reverter as sobretaxas, né? Ainda que a gente não consiga nem mesmo ampliar de forma significativa a lista de produtos, ali, a lista de exceção, né? Aumentar ali a quantidade de produtos que não sofram, que não vão precisar sofrer com a sobretaxa dos Estados Unidos. Ainda que a gente não tenha algo muito significativo nesse sentido, né? É importante a gente olhar para essa reaproximação dos dois, que, como você disse também, Letícia, começou ali nos discursos na Assembleia Geral da ONU. Então, acho que é um passo importante, é um momento importante e que a gente precisa, sim, estar de olho nos desdobramentos para compreender também o impacto disso em outras esferas que não só a econômica, mas como que essa reaproximação, essa diminuição da tensão pode, de fato, ajudar aí Brasil e Estados Unidos a retomarem relações, não que tenham sido rompidas, né, mas para que possam reconstruir essa base, de fato, menos tensa entre os dois, né, Letícia? Vou só pegar o gancho do que a Larissa disse muito, né? A gente vê algumas declarações do presidente Lula, a gente tem falado do time dessas declarações mesmo do presidente, como essa questão do uso da moeda única e críticas ao protecionismo, mas também o presidente dos Estados Unidos, ele também não tem deixado isso de fora também não. Nesses últimos dias, ele respondeu uma crítica a produtores de gado americano e disse que eles estão com uma boa condição econômica graças ao tarifaço imposto pelo Brasil e outros países. Aí, o que a gente falou, nenhum dos dois presidentes parece que estão muito preocupados com essas declarações. A gente vai ver no domingo se é um risco calculado ou não, se eles estão mais preocupados em outros assuntos e vai até ali a questão do tarifaço. Isso vai ser cenas do próximo capítulo.